Mais uma vez, voltando lá ao livro de Juízes, né? Na verdade, não, é a primeira de Juízes hoje. A gente está entrando num livro que eu acho que tem muito a ver com a gente, com a nossa vida, nossa era, a nossa cultura, esse mundo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente vai ter que refletir muito nesse livro, nessa lição de hoje e nas próximas que seguem, né? Mas a gente... cadê? Vamos lá. Cadê? Desculpa, gente. Enquanto vamos resolvendo isso aqui, eu vou recordando. A gente viu que Israel, o povo de Deus, tinha passado por muitas provações, mas também muitas vitórias. Eles viram a mão de Deus poderosamente atuando em cada passo da vida deles. Voltou, né? Foi longe. Aqui, Alex, arruma aqui, por favor. Tô chegando. Então, eles haviam visto a mão poderosa e milagrosa de Deus nesses 40 anos de peregrinação. Desde a saída, quando Moisés tirou o povo do Egito, até quando Josué tomou o lugar de Moisés, eles conquistaram a terra e começaram a tomar posse, cada tribo tomando posse das suas terras. A gente viu na semana passada que antes de morrer, Josué fez um lembrete, né? Chamou o povo e lembrou a eles desse pacto que eles tinham feito não com Moisés, não com Josué, mas com Deus, né? Alguém tem Josué 23, 6 e 7? Para ler para mim? Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Só o 6 e 7? Não, continua lendo. 10 e 11. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então, gente, muita coisa nessa última mensagem de Josué. E uma coisa que ele falou, que a gente fala muito, tem quadro dentro de casa, tem plaquinha, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse foi um compromisso que eles deveriam fazer com Deus. Ele e a casa. E a gente vai ver hoje que isso não aconteceu. Por quê? Porque eles não passaram essa fé e esse temor de Deus para os filhos. E por isso que a gente entra no livro de Juízes, um livro pesado, cheio de quedas, e a gente vai falar arrependimento, mas eu acho que não é arrependimento. A gente, como pai, sabe quando o filho está arrependido porque foi pego no erro ou porque fez o que não devia ter feito, né? E eu acho que é isso que entra o povo de Israel nesse livro de Juízes. Eles se arrependiam, mas por quê? Porque estavam passando por muita dificuldade. Estava muito difícil, aí eles choravam. E Deus, como é misericordioso, outras coisas que a gente vai ver nesse livro, é que fala sobre a ira de Deus, né? A gente não quer saber que Deus ira. A gente só quer saber que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Ele oferece a graça. Ele é tudo isso, mas Ele é justo. E tem coisas que Deus não suporta e que nunca Ele vai suportar. Então isso a gente vai ver bem claro nesse livro de Juízes. Eu estava pensando nisso, né? A gente vai ler mais pra frente a consequência, por que eles deixaram. Mas eu fico pensando, os nossos filhos, né?
muitos de nós, acho que quase todos, se a gente vem na igreja, se a gente tá trazendo os filhos na igreja, a gente ensina para eles o caminho do Senhor, né? Então é o nosso, para mim, é a missão mais importante do que boas maneiras, do que botar numa faculdade boa, é ensinar os caminhos do Senhor, os preceitos. Mas vai chegar um ponto que esses filhos vão fazer a escolha deles, né? E aí eles vão ter que dar conta a Deus, não a mim, das suas escolhas. Então, hoje a gente vai ver que esses filhos de Israel não obedeceram, não cumpriram esse acordo, né? Então, a lição de hoje, o tema é consequências. Todas as nossas ações têm consequências. Infelizmente, algumas consequências abrange uma área de alcance muito maior. Não é só para mim, é para minha família, como no povo de Israel, para uma nação inteira, né? Então, as nossas ações têm consequência. Então, a gente vai ver o ciclo da infidelidade humana e da misericórdia de Deus nesses capítulos. Então, o que acontece quando uma geração deixa de transmitir a fé aos seus descendentes e se acomoda diante da desobediência? Foi isso que a gente vai ver nesse capítulo 2 de Juízes. Quem tem Juízes 24, 16? Por favor. Desculpa, Josué. Josué, tá certo. Eu errei. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vós ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Gente, o povo disse isso no final do livro de Josué. Final do livro de Josué, até o que a gente está hoje, deve ter passado uns 30, 40 anos, um pouquinho mais. Por quê? Porque Josué ali morreu com 110 anos, né? Então, aquela geração que estava com ele devia estar nos 70, 80. Então, passando mais uns 30, 40 anos, essa geração também se foi. E a gente vai ver o que aconteceu. Então, após a conquista da Terra Prometida, esse povo de Israel tinha tudo para ser o povo mais bem-sucedido, mais vitorioso, temido pelas nações. Por quê? Porque o Deus de Israel estava com eles. Era o Deus que ganhava as batalhas por eles. Então, eles tinham tudo. Mas o coração do homem, infelizmente, é fraco quando vem a tentação. A gente tende a escolher o prazer, a satisfação temporária, aquelas coisas momentâneas, em vez de escolher o Deus vivo, que tem um plano, que às vezes não vai acontecer no nosso tempo, mas a gente sabe que é perfeito, a gente sabe que é bom, né? Então, esse povo de Israel começou a entrar em uma decadência. Não só uma decadência política, militar, mas uma decadência espiritual, principalmente. Então, a ordem de Josué, acho que eu errei aqui também, aqui é Juízes 2. A ordem dele foi: estejam firmes e determinados a guardar e obedecer toda a lei, apeguem-se ao Senhor, não façam aliança com os povos vizinhos, não mencione os seus deuses e derrubem os altares. Essa foi a ordem de Deus.
Mas qual foi a escolha do povo de Israel? Primeiro, não expulsaram os povos. Por uma razão ou por outra, eles não expulsaram. Às vezes ganhavam uma batalha e falavam, não, vamos usar esse povo como escravo, vamos fazer isso e aquilo. E foi deixando aquele povo infiltrar no meio deles. Fizeram alianças com eles. Quando iam enfrentar um povo mais forte, falaram, isso a gente já viu antes, iam lá e falavam assim, ó, se vocês ajudarem a gente vai te dar proteção. Então se associaram com um povo que não era do povo de Deus. Não destruiu os altares. Adoraram os seus deuses e se prostituíram. A Bíblia usa muito isso. Quando as pessoas se afastam de Deus, eles falam que eles se prostituíram com outros deuses. É uma palavra pesada, né? A gente vê muito isso no casamento, que é um contrato que a gente tem. E ali eles tinham um contrato com Deus. Então, quando eles quebravam aquele contrato, aquela promessa que eles tinham feito de ser fiel, era uma prostituição. Eles estavam abandonando o amor verdadeiro que eles tinham se comprometido para seguir um Deus que nem existia, né? E eles provocaram a ira de Deus. Então vamos ver aqui quais em Juízes 1, olha só como é que diz, eu não vou ler tudo não, porque senão vai tomar muito tempo. Juízes 1 diz assim, antes eu quero mencionar uma coisa, em Juízes 2, de 1 a 5, alguém tem esse? Acho que eu não queria ler todo não, para não tomar muito tempo. Mas fala que o anjo do Senhor veio visitar, né? Veio visitar e explicou para eles o que tinha acontecido. Então, assim, Deus não é... A ira de Deus não é como a nossa ira, que ela é repentina e ela age correndo. Não. A ira de Deus é uma ira justa. Então, o anjo veio, explicou para eles o que tinha acontecido, por que as coisas iam mudar, por que Deus ia retirar deles a proteção e o favor. Coisa pesada. Mas uma coisa que eu aprendi pouco tempo atrás, deve ter uns 3 anos que eu aprendi isso, sobre o anjo do Senhor. Às vezes a gente pensa que Jesus só apareceu na história quando ele nasceu em Belém, né? Mas no Velho Testamento existe uma coisa que chama cristofonia, que é as aparições de Jesus no Velho Testamento. Então toda vez que na Bíblia, não é toda vez que fala o anjo do Senhor, mas se esse anjo que apareceu aceita adoração, é Jesus aparecendo lá no Velho Testamento. Tá? Às vezes, em algumas traduções, o anjo do Senhor vem com letra maiúscula, ou bem mais em negrito, porque ali é o anjo do Senhor, é Jesus aparecendo no Velho Testamento. Alguns exemplos foi com Jacó, né? E aqui também nesse capítulo de Juízes, a gente vê que foi o anjo do Senhor, né, Jesus, que veio confrontar Israel. Então, olha só, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San, Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, Aser não expulsou os habitantes de Aco, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, e assim vai. Esses foram os nombrados. Então, eles conquistaram algumas terras, mas não expulsaram todos os habitantes. E o que aconteceu? Esses habitantes continuaram a prestar cultos aos seus deuses e eles começaram a achar interessante. Tinha uma imagem, tinha rituais que eles ofereciam e coisas que eles faziam que eram impressionantes. E o povo de Deus começou a ser atraído por isso e ir abandonando o caminho de Deus. Então a gente vê que a obediência parcial, na verdade, é a desobediência. Quando você quer obedecer, mas você fala, mas isso aqui não faz mal, isso aqui é só um pouquinho, ou eu vou ali naquela festa que você sabe que vai ter de tudo que a gente não devia estar participando. Por quê? Não é porque eu não posso ir, mas eu sei que se eu me misturar
com isso, eu posso ser levada, eu posso ser atraída por essas coisas. Então, a gente não pode brincar com fogo. Sabe, eu lembro numa época que o meu filho estava fazendo tipo uma terapia e o cara que estava fazendo para ele falou, olha, é como uma fogueira, né? Então, se você começa a brincar com o pauzinho do lado de fora. Quanto mais perto você vai chegando, mais calor você vai sentindo. E se você chegar muito perto daquela fogueira, você vai ser queimado. Vai queimar. Então, a gente precisa... Porque, mas esses crentes não sabem divertir, sabemos. Sexta-feira foi super divertido. A gente riu até, porque foi legal, foi gostoso ver esse povo que não tem, né? Sobe lá no palco para cantar um povo que não tem nada a ver. E é divertido. A gente tem a nossa maneira de divertir, né? Sem contaminar, sem agredir o coração de Deus. Mas como que eu vou saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Estuda a palavra. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo fala pra gente. Aquele sentimentinho que você sente quando você está entrando num lugar, ou quando você está conversando com alguém falando que não deve, ou quando você está assistindo um filme. Eu mesmo comecei a assistir uma série com o Jim essa semana, e eu tô assim, será que eu quero assistir esse negócio até o final? Sabe? Porque é tanta porcaria, sabe? Que bom que isso vai fazer para mim. Né? Então são aquelas coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele convence, ele corrige, ele mostra o que a gente deve fazer ou não para agradar a Deus. Né? Então a consequência, né? Deixa eu ver se está nesse... Os pequenos compromissos com o pecado podem tornar grandes obstáculos espirituais. A gente vai afastando devagarzinho, né? Eu sempre falei com o JT que a gente é como um carvãozinho, né? O carvãozinho no fogo, ele fica aceso, ele produz calor. Você tira o carvãozinho do fogo, ele vai esfriando, até apagar, e você pode pegar nele sem medo de queimar. E é assim, sabe? Quando a gente está em comunhão com os irmãos, é importante esse calor, esse momento de conhecer a palavra, de estudar a palavra. Isso faz com que a gente mantenha o nosso carvãozinho aceso, né? Para que a gente, um chame a atenção do outro, né? Vem cá, irmão, eu acho que eu vi esse post no seu feed lá do Instagram, não sei não, acho que você não devia estar mexendo com isso, mas assim, com amor, né? Com amor. E eu acho que quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente pode não gostar da disciplina, a gente pode não gostar daquele alerta, mas o Espírito Santo vai fazer aquele trabalho de nos convencer, de nos fazer reconhecer o que nós estamos fazendo que agride o coração de Deus. Deus espera a obediência completa, não apenas boas intenções. A gente pode estar super bem intencionado, mas se a gente não completa a obediência, se a gente não vai até o final, rejeitando as coisas que não são de Deus, ou fazendo as coisas que Ele quer que a gente faça, não dá certo. Lágrimas sem mudança de vida não produzem transformação. Né? A gente vê isso muito nos filhos, né? Chora porque foi pego, como eu já falei, mas na verdade não se arrependeu do que fez. Aí olha só o que Deus falou para eles. Eu acho que isso é para eles e é para mim e para você. Então por que Deus não tira essas tentações da gente? Olha só. Porém, vós não obedecestes a minha voz, não os expulsarei. Deus não ia expulsar aquele povo mais, eles serão para vocês laços, e os deuses dele como armadilha. Por que será? Armadilha de quê? Né? Deus queria que o povo se conhecesse, Deus já conhecia esse povo. Cabeça dura.
Mas aquelas armadilhas e aqueles laços iam servir para que o povo conhecesse a eles mesmos. Mas eles não estavam com o coração disposto a conhecer, né? Aí o que aconteceu? Quem tem de 7 a 10? Juízes 2, de 7 a 10. Por favor. O povo tinha sido fiel ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também enquanto viveram os anciões que tinham visto os grandes milagres que Deus havia feito a favor de Israel. Finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração, e foram reunidos aos seus pais. E surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Gente, que triste. Como que pôde surgir uma geração que não conhecia o Senhor? O que estava fazendo esses pais? Devia estar indo para a guerra, né? O tempo todo e não teve tempo de ensinar para os filhos. Aqui está claro. Eu falei sobre nossos filhos que têm a escolha, né? Se a gente faz o nosso trabalho. Mas aqui está claro que essa nação não conhecia o Deus de Israel. Por quê? Porque esses pais não transmitiram. Eles não fizeram o que Deus tinha falado a Moisés lá atrás. Quando ele falou, essa palavra, essa lei tem que ficar marcada. Quando você levantar de manhã, quando você andar pelo caminho, quando você sentar para comer. O tempo todo fala. Fala para os seus filhos. Fala o tempo todo. E parece que esses pais não falaram. Esses pais não transmitiram essa mensagem para o seu povo. E eu acho que quando eu olho para trás, né, eu tenho tantas memórias de fé na minha família. Não só porque eles falaram, mas porque eles viveram, né? Então, qual é a lembrança que você tem dos seus antepassados? Sabe que eu passei talvez 40 anos da minha vida sem conhecer a história da minha avó. Quando ela fez 100 anos, eu sentei com uma câmera de vídeo e comecei a fazer perguntas. Perguntas como que ela conheceu minha avó, como que foi a infância dela, coisas triviais que a gente esquece de perguntar, a vida vai passando e a gente não sabe. Mas mais do que tudo, foi conhecer da fé dela. Sabe, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então são coisas, gente, que foram deixadas na minha história. E eu quero deixar, sabe, eu fico assim, em poucas atitudes que a gente faz, a gente às vezes não entende o impacto das nossas atitudes. Sabe, talvez tenha um filho que está desgarrado, ore, sabe, mande uma mensagem de vez em quando, não precisa mandar todo dia não, porque cansa e não vai nem ler, mas de vez em quando, sabe, manda uma mensagem, fala que você está orando por ele, por ela, transmita para os seus netos. Eu tenho 2 enteadas que não foram criadas no Evangelho, não estão assim, não tem uma vida com Cristo. Eu sei que uma tem problema mental, então ela não pensa muito, mas eu gostaria tanto que ela tivesse uma igreja, que ela pudesse estar indo e sabendo de Jesus e conhecendo Jesus, mas eu não tenho controle sobre isso, mora longe, se morasse perto eu ia levar. Mas a outra tem 2 filhas adolescentes, está passando por dificuldade agora e passou por um problema sério no casamento. E nesse momento foi para a igreja, né, buscando ao Senhor, tá que nem o povo aqui de Israel. Na hora do aperto, corre para Deus. Aí a bonança chega, esquece. Né? E agora está passando problema com a filha, que está meio rebelde. Então, gente, a nossa comunhão com Deus o legacy, né, aquela herança que nós vamos deixar, é importante. Pensa nisso todos os dias. Pensa nisso quando você despede seu filhinho de manhã. Pensa nisso quando você acorda, não importa a idade. Eu comecei com meu filho muito cedinho. A gente orava junto.
Na hora que eu deixava na escola, eu dava um beijinho, orava junto com ele no carro. Deus abençoa os amiguinhos, abençoa a professora. Pais e líderes têm a responsabilidade de contar aos filhos suas experiências com Deus. Esse povo de Israel não conhecia, gente, não tinha passado 40 anos. E eles não conheciam que Deus... Raabe, que nem era judia, sabia dos feitos do Deus de Israel. E esses filhos do povo de Israel não conheciam os feitos do seu Deus. Não podemos deixar a responsabilidade apenas para a igreja. Muita gente pensa que traz para a igreja e pronto, já está aprendendo aqui. Não. A responsabilidade é minha e é sua. Aqui eles vêm para aprender comunhão com Deus, com os irmãos. Mas a responsabilidade de ensinar aos filhos o caminho. Gente, mais do que uma educação, mais do que uma vida próspera, a certeza de que o seu filho anda com Deus é a coisa mais importante. Porque o futuro dele, aqui, ganhando dinheiro, fazendo as coisas, é temporário. Mas a eternidade é para sempre. Então você quer conduzir seu filho à eternidade. Claro que a gente quer que nossos filhos sejam bem-sucedidos. Claro que a gente quer que eles tenham uma profissão. Mas mais do que isso, a eternidade é mais importante do que qualquer coisa. Então é importante transmitir às gerações futuras. Conhecer tradições e rituais religiosos não substituem um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho visto, pelo contrário, que os rituais religiosos afastam as pessoas de Deus. Porque é um peso que a pessoa tem que carregar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Não. Chega a Deus como você é, como você está. Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais. Ele já fez tudo. A Bíblia diz que ele nos amou antes mesmo que eu o conhecesse. Ele já me amava. Então, vamos passar isso para os nossos filhos. Sabe, vamos construir uma geração que conhece o seu Deus. Eu lembro quando o JT saiu para a universidade, falei, meu filho, não esquece quem você é. Não esquece. E ele esqueceu. Ele esqueceu. Por quê? Porque começou a se relacionar com um grupo que não tinha nada a ver. E agora, quando ele, passaram 8, 9 anos, desde que ele já tinha saído de casa. E agora em janeiro, que ele teve aquele breakdown, ele falou, eu esqueci quem eu era, eu tenho que lembrar outra vez. Falei, vamos lembrar, eu vou te ajudar a lembrar quem você é. Né? Então, não está tudo perdido. Sabe, Deus é fiel, a palavra está lá no coração. Né? Guardo no coração as tuas palavras. Então, a palavra está lá, ele conhece. Eu sei que eu fiz o meu trabalho como mãe. Né? E eu sei que Deus vai honrar isso. Eu fico pensando que como em tão pouco tempo esse povo pôde esquecer tudo. Né? Então, aqui foi Deuteronômio, onde Moisés falou aquilo que eu acabei de falar, né? Que eles deviam guardar, ensinar, passar para as gerações. Quem tem Juízes 2, de 11 a 15? Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos seus espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Gente, a mão do Senhor era contra eles. Que triste.
Já é ruim não ter a proteção de Deus, ainda ter Deus contra você. É muito pior, né? Eles foram traídos pelos seus deuses. Sabe que o principal objetivo de Satanás é tirar o foco de Deus, tirar a nossa adoração do Deus verdadeiro. Por quê que existem tantas religiões? Quando eu fui na Tailândia, por ali, para aqueles lados, gente, mas é uma quantidade de Buda que tem, e o povo raspa a mão no Buda e compra um pedacinho de ouro para botar lá no Buda, porque o povo passou a mão e descascou. É uma coisa impressionante, sabe? E a gente vê na nossa cultura, principalmente no Brasil, né, as imagens, como as pessoas são devotas às imagens. Né? Eu fico com pena, eu não julgo a Igreja Católica, eu não julgo, porque lá atrás alguém inculcou nessas pessoas essa tradição, que não existe na Bíblia. Pelo contrário, na Bíblia a gente vê uma e outra vez os anjos que apareceram para as pessoas, quando as pessoas se dobravam para adorar, ele fala, não, levanta. Só tem um que é digno de adoração, é só Deus. Então, cada vez que a gente se dobra diante de uma imagem, ou diante, não só de joelho, né? Porque a idolatria não é só uma imagem, a idolatria é o trabalho, que pode estar no lugar de Deus. Eu preocupo mais com o meu trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que ganhar dinheiro, não tenho tempo de ir na igreja não, porque os filhos podem ser idolatria nas nossas vidas. A carreira, o gol que você tem, tudo isso pode tirar Deus do centro da nossa vida. E foi isso que foi acontecendo com o povo de Israel. Eles foram devagarzinho. E Satanás foi ganhando espaço, né, entre eles, tirando o foco de Deus. E Satanás continua solto. Deus está deixando ele aí para quê? A mesma coisa que ele deixou lá os inimigos de Israel. Para testar a nossa fé. Como está a minha fé? Diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das coisas que me atraem, que não deviam me atrair. Esse versículo, e eles fizeram, então Israel fez o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos deuses. Isso a gente vai ver mais ou menos 7 vezes, repetido no livro de Juízes. A gente vai ver essa história do povo de Israel repetida, uma e outra vez. Vocês têm na mão aí um ciclo, depois eu fiz esse aqui que eu achei que ficou mais bonito, mas eu já tinha mandado para a Vanessa esse aí para ela imprimir para mim. Então, gente, o ciclo da desobediência e restauração. Olha só. Tudo que a gente faz tem consequência. Tudo. Tanto bom quanto não tão bom, né? Então, começando lá em cima, Israel pecou, desobedeceu, né? Abandona o Senhor, foi atraído pelos deuses. Aí o que acontece? Deus manda disciplina, provação, castigo e repreensão. Ali, com o povo de Israel, foi através de outras nações que oprimiam, que invadiam, que ganhavam terreno sobre eles. Deus permitia que os inimigos dominassem. O povo sofre derrotas e opressão. Aí, diante desse sofrimento, aí eles lembram, tem Deus, gente. Quem sabe se a gente pedir para ele vai nos atender. Eles clamam ao Senhor pedindo livramento. E Deus, compassivo, misericordioso, ele se compadecia do seu povo. Se compadecia. E aí o que ele fazia? Levantava um juiz. Aí que a gente vai ver a história dos juízes, porque não teve um líder, mas aí de cada
cada temporada Deus via que tinha uma pessoa que podia assumir a liderança por aquele tempo. Aí tinha aquele momento de paz, de tranquilidade, enquanto o juiz estava vivo. Aí o juiz morria, ficava sem liderança e aí começava outra vez o ciclo. Que triste, né? Que triste que eles precisassem de ter uma pessoa ali do lado deles, guiando. Né? Desculpa eu ficar sempre dando exemplo do meu filho, mas é o que mais me ensinou, sabe, sobre o meu relacionamento com Deus. Porque ele, durante a vida inteira aqui em casa, ele sempre foi um menino bom, nunca desafiou, nunca se meteu com gente ruim, nunca, os amigos dele tudo vinha lá para casa, não tinha bebida, não tinha nada dessas coisas. Então, enquanto ele estava debaixo da nossa liderança, supervisão e tal, assim, nunca teve desafios, né? Mas uma vez que saiu, e saiu de debaixo daquela proteção, né? E a gente pensa que está criando os filhos para o mundo, mas às vezes a gente não está. Né? Então pense nisso, quando você está criando o seu filho, né? Eles precisam entender que eles não estão aqui para te agradar, para me agradar. Eles estão aqui para fazer o trabalho de Deus, para agradar a Deus. E mais importante é estar transparente diante de Deus do que diante dos pais, né? Então, esse foi o ciclo. Agora, na minha vida e na sua vida, também tem esse ciclo. Né? A gente é atraído pelo pecado. Muitas vezes a gente se deixa dominar. Muitas vezes as pessoas são escravizadas por ele, porque não conseguem sair daquele ciclo. Aí lamentam, choram, invocam a Deus. E o Senhor dá o livramento. Ele é o Deus que dá livramento. Ele é misericordioso. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Nós mudamos. Né? A história mudou do povo de Israel para nós. Enquanto vem o livramento, a gente está feliz, está em paz. Quanta gente, eu lembro de uma pessoa que até já veio aqui na classe umas vezes, estava passando por uma coisa muito difícil. Uma vez eu encontrei e falei: nossa, eu fico feliz que você está vindo e tal. Eu devia mesmo, já está vindo há muito tempo. Mas por quê? O momento estava pesado, aí voltou. Aí passou a fase, desapareceu de novo. Quantas pessoas são assim? Só vão buscar a Deus quando as coisas estão ruins. Aí quando Deus responde, né? E eu fico com raiva, por que Deus responde, né? Deixa sem responder. Eu não podia ser Deus, não, gente. Ainda bem que não sou eu. Ninguém pode. Porque a minha justiça não é justa como a justiça de Deus. Ele é justo. Ele tem compaixão enquanto ele aplica a sua justiça e a sua correção. Então eu queria que a gente pensasse: existe na minha vida algum ciclo de pecado que precisa ser quebrado? Tenho buscado o livramento apenas dos apertos? Ou eu tenho buscado uma transformação completa na minha vida? Quem tem Juízes 16? 2, de 16 a 18. Eu. Por favor. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os criaram. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses que os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, portanto, o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa do que os apertavam e oprimiam. Então, o Senhor se compadecia. Gente, Deus se compadece. Ele é um Deus que se compadece. Em Juízes 2, 14 e 20, a Bíblia diz, esse capítulo diz que a ira de Deus se acendeu sobre eles.
A ira de Deus, né? Como eu disse no começo, a gente não quer saber da ira de Deus, a gente só quer saber do seu amor. Mas a ira de Deus e a misericórdia de Deus estão juntas. Esse tema, esse assunto da ira e da misericórdia está por toda a Bíblia, porque eles revelam o caráter perfeito de Deus. A ira nunca contradiz a misericórdia. Elas vão lado a lado. Esses dois atributos, eles revelam o caráter de Deus. É perfeito. Ele não é apenas amor, ele é justiça, mas na medida certa de justiça. E a justiça dele não é feita com raiva, a ira dele, a justiça não é feita com raiva como a nossa. É feita com amor. Né? Quando Davi desobedeceu, Deus deu a ele opções, né? Eu posso te colocar na mão dos inimigos e várias opções, e Davi, não, eu prefiro ficar na sua mão, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus. Então o Senhor era contra os israelitas, a Bíblia diz, mas na verdade a gente sabia que Deus estava do lado deles. Deus queria dar uma sacudida para trazer eles de volta, né? Para que eles entendessem que era muito melhor estar do lado de Deus. Que não era uma vida, que ele não ia oferecer perfeição o tempo todo, mas eles iam vencer os inimigos. Eles iam ter a proteção e o cuidado de Deus. O Deus que deu comida no deserto para eles por 40 anos. Que livrou eles da mão dos egípcios. Deus se compadece enquanto disciplina. Em nenhum momento ele abandonou o seu povo. Em nenhum momento. Que lindo isso. Né? E ele não me abandona a mim, nem a você. Não importa quão longe a gente caminhe dele. Como o filho pródigo, aquele pai, ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber quando a gente volta. Sempre, sempre. Quem tem os últimos versículos de 19 a 23? Eu. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam-se e tornavam-se piores que os seus pais. Seguiam após outros deuses, servindo-os e adorando a eles. Nada deixavam das obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Outra vez. Porquanto este povo transgredia a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, pôr Israel à prova, e se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Eu acho interessante que no capítulo de Josué ele falou, quando vocês abandonarem. Então Deus já sabia que esse povo ia ser cabeça dura, que eles não iam ser fiel, que eles iam abandonar o caminho. Mas Deus estava sempre disposto a oferecer o perdão, né? Então, quais as razões? Né? Esses povos permaneceriam aí para quê? Provar a fidelidade de Israel, revelar quem realmente obedeceria ao Senhor e mostrar as consequências da desobediência. As provas, a minha e a sua, revelam quem confia de verdade em Deus, quem apenas segue a Ele quando tudo vai bem, ou quem apenas está correndo para Ele quando as coisas estão difíceis. Deus usa as provações para revelar o coração do seu povo. Como em Jó, para quem que Deus deu a provação para Jó? Para provar para quem? Para Satanás. Deus aceitou o desafio de Satanás para dar aprovação para Jó. Imagina. Como que eu reajo diante das provações? Eu não sei o que acontece lá nas regiões espirituais.
se o que eu estou passando é Satanás querendo me tirar a fé no Deus que tudo pode? Deus tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Não é que o que está passando é bom, não. Mas vai ter algum propósito, vai ter alguma coisa boa em retorno. Talvez a minha reação diante da tribulação ou da dificuldade vai trazer alguém para Jesus. Como que você pode estar tão firme, estar tão bem diante de tudo que você está passando? Isso são provas que Deus vai colocar no nosso caminho. Nem tudo na nossa vida é prova. Mas se a gente puder olhar para as dificuldades e tentar ver, Deus, o que eu posso aprender aqui? Que lição o Senhor quer me ensinar diante disso, né? Mesmo sendo constantemente abandonado por Israel, Deus continuou demonstrando misericórdia, levantando libertadores, sempre que o povo se arrependia, né? Que eu não acredito muito nesse arrependimento. Sempre. E ele continua fazendo a mesma coisa. Ele conhece, gente, o nosso coração. Ele sabe exatamente se a gente vai tropicar e cair de novo. Mas ele quer que nós conheçamos por que nós estamos buscando a Deus. Por que eu estou vindo na igreja. Ele quer que eu saiba. Ele já sabe. Mas é importante que nós saibamos, né, a razão da nossa fé. Deus permanece fiel mesmo quando o seu povo falha. A gente está vivendo uma geração que eu vejo que muitos pais não transmitiram essa fé. Eu tenho amigas que falam, não, vou deixar meus filhos crescer, quando eles crescerem, eles escolhem o que eles querem ser. Errado. Errado. Nós devemos ensinar. Se eles querem, depois de grande, abandonar, problema deles. Mas a minha missão é ensinar os meus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar. O problema de Israel não era apenas militar ou político, mas espiritual. Eles se afastaram de Deus. E esse não é diferente do nosso. Cada dia, o mundo está mais afastado de Deus. Os jovens estão sem rumo. Você não sabe de nada. Estão indo para lá e para cá com quem fala o que eles querem ouvir. Nós não queremos nossos filhos assim. Nós queremos os nossos filhos com uma opinião baseada na palavra de Deus. Com estrutura, com caráter. Que não sejam levados pelas ondas para aqui e para ali. A gente não pode negociar a santidade de Deus. De jeito nenhum. Ele é santo. Ele era santo e ele vai ser sempre santo. Na cruz, quando Jesus recebeu o meu pecado e o seu pecado, houve uma separação, porque Deus não podia ter comunhão com o pecado. Então, por um momento curto, houve aquela separação que Jesus e Deus tinham tão íntima, porque o meu pecado e o seu caíram sobre ele. Acho que essa dor foi mais pesada para Jesus do que a dor física que ele estava passando. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo não é o privilégio de uns poucos que viram com aquele negocinho na cabeça. Não. Santo é um chamado para todos os filhos de Deus. Todos os que nasceram de novo. Nós somos santos. E só em santidade nós podemos ver a Deus. Só em santidade. A boa notícia é que Deus continua chamando o seu povo. Em Cristo encontramos o libertador perfeito. Ele quebra o ciclo do pecado e oferece uma nova vida. Aqui, mais uma vez, o Senhor levantava juízes
e livrava da mão dos inimigos, porque o Senhor se compadecia deles. Aqui é uma verdade que vai, como eu já disse, atravessa a Bíblia. Que ele é justo para disciplinar, mas rico em misericórdia e restaura. Como povo de Deus, nós devemos nos precaver contra o perigo de esquecer o que o Senhor fez por nós. Precisamos conhecer o que ofende o coração de Deus. Mais do que beber um álcool, uma coisa assim, que as pessoas às vezes embriagam. Eu acho que o nosso coração está colocado em outra coisa que não seja ele somente. Ofende mais do que qualquer outro pecado. Porque você está trocando a adoração do Deus que tudo pode por uma outra coisa ou uma outra pessoa. Guardar e obedecer os seus mandamentos. Os cristãos podem ter certeza da fidelidade de Deus em agir em favor do seu povo. E essa ação está dependente dele, não de mim. Não do que eu faço. Não das minhas boas ações, ou de quantas vezes eu vou na igreja, ou se eu estou lendo a minha Bíblia. Não, tem que ler. Nossa Senhora, não posso dormir sem ler, não. Não é obrigação, gente. A gente tem que fazer por prazer, por amor. Sabe? Tudo que é por obrigação perde o valor. Mas se você faz por amor, aquilo agrada o coração de Deus. Os cristãos podem esperar que a sua obediência seja posta à prova. Pode esperar, que vai ser provado. Como eu já falei, a gente pede paciência. Como é que você vai saber se você tem? Vai vir alguém te cutucando para te tirar a paciência. Né? E a nossa fé também. Né? A nossa fé em Deus, a gente precisa ser testado. Não para que Deus saiba que eu tenho fé, mas para que eu saiba se eu estou fortalecida na rocha. No livro de Jó, a prova prometida, eu já falei disso, então não preciso repetir, né? Que a prova de Jó foi para que o diabo soubesse quem era Jó. Mas no final, o que aconteceu? Jó conheceu a Deus de uma maneira que ele nunca teria conhecido se ele não tivesse passado por tudo aquilo. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço de verdade. Agora eu te senti de perto. Então, que Deus abençoe vocês, que a gente lembre disso, sabe? Passe essa mensagem às novas gerações. Busque a santidade. Vamos orar. Deus, nessa lição tão poderosa para esses dias nossos, ajuda a gente a sair do ciclo de pecado e restauração. A gente quer ser restaurado mesmo e alertado e fortes para resistir o pecado quando ele nos ataca. Em nome de Jesus, abençoa-nos nessa semana, que nós possamos nos lembrar de que nós temos um Deus justo, misericordioso, que se compadece de nós. Em nome de Jesus. Amém.